Prepare-se para testar seus conhecimentos bíblicos, com 25 perguntas desafiadoras e surpreendentes. Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui no canal Testando Quiz. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Este quiz irá colocar sua sabedoria à prova. Tenho certeza que você vai tirar de letra. Preparado para provar os seus conhecimentos? Então vamos começar agora mesmo. Primeira pergunta. Quem foi a única mulher que a Bíblia registra sua idade ao morrer? 1. Sara. 2. Raquel. 3. Maria, mãe de Jesus. 4. Eva. Tempo. Resposta certa. Número 1. Sara. Referência bíblica, Gênesis capítulo 23, versículo 1. Segunda pergunta. Qual mulher pegou uma estaca e a cravou na têmpora da cabeça de Cícera? 1. Débora. 2. Jael. 3. Agar. 4. Ana. Tempo. Resposta certa. Número 2. Jael. Referência bíblica, Juízes, capítulo 4, versículos 21 e 22. Terceira pergunta. Onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez, para a memória dela. De quem Jesus estava falando? 1. Isabel. 2. Priscila. 3. Maria Madalena. 4. Maria, filha de Marta. Tempo. Resposta certa número 4. Maria, filha de Marta. Referência bíblica, João capítulo 12, versículos do 1 ao 8, e também no livro de Mateus, capítulo 26, versículos do 6 ao 13. Quarta pergunta. Quem foram as primeiras mulheres registradas na Bíblia que morreram no parto? 1. Ruth. 2. Esther. 3. Raquel. 4. Miriam. Tempo. Resposta certa. Número 3. Raquel. Referência bíblica, Gênesis capítulo 35, versículos do 16 ao 20. Quinta pergunta. Quem era a mulher juíza sobre Israel? 1. Abigail. 2. Tirza. 3. Débora. 4. Atara. Tempo. Resposta certa. Número 3. Débora. Referência bíblica, Juízes capítulo 4, versículo 4. Sexta pergunta. Quem foram Gemina, Késia e Queren-Apuque? 1. As filhas de Ló. 2. Filhas de Jó. 3. Mulher corajosa em Jericó. 4. Profetisas de Israel. Tempo. Resposta certa. Número 2. Filhas de Jó. Referência bíblica, Jó capítulo 42, versículos do 12 ao 17. Sétima pergunta. Qual mulher foi órfã e criada por seu primo? 1. Diná. 2. Esther. 3. Zípora. Tempo. Resposta certa. Número 2. Esther. Referência bíblica, Esther capítulo 2, versículo 7. Oitava pergunta. Quem era a prostituta que escondeu os 2 espiões em Jericó? 1. Raabe. 2. Bila. 3. Jezabel. 4. Ainoam. Tempo. Resposta certa. Número 1. Raabe. Referência bíblica, Josué capítulo 2, versículo 1. Nona pergunta. Quem se transformou em uma estátua de sal? 1. A esposa de Ló. 2. A esposa de Abraão. 3. Irmã de Ló.
4, filha de Jacó. Tempo. Resposta certa. Número 1, a esposa de Ló. Referência bíblica, Gênesis capítulo 19, versículo 26. 10ª pergunta. Quem foi o terceiro filho que Eva deu à luz? 1, Nabal. 2, Sete. 3, Jafé. Tempo. Resposta certa. Número 2, Sete. Referência bíblica, Gênesis capítulo 4, versículo 25. 11ª pergunta. Qual rainha queria matar Elias? 1, Maaca. 2, Jezabel. 3, Naamá. 4, Atalia. Tempo. Resposta certa. Número 2, Jezabel. Referência bíblica, 1 Reis capítulo 19, versículos 1 e 2. 12ª pergunta. Qual mulher era uma moabita, que deu à luz a linhagem ancestral de Davi e Jesus? 1, Ana. 2, Sara. 3, Ruth. 4, Atalia. Tempo. Resposta certa. Número 3, Ruth. Referência bíblica, Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 16. 13ª pergunta. Quem é a prostituta com quem o Senhor disse a Oséias para se casar? 1, Gomer. 2, Jerusa. 3, Rispa. Tempo. Resposta certa. Número 1, Gomer. Referência bíblica, Oséias, capítulo 1, versículos 2 e 3. 14ª pergunta. Qual mulher foi ressuscitada por Pedro? 1, Milca. 2, Tábita. 3, Cláudia. 4, Evódia. Tempo. Resposta certa. Número 2, Tábita. Referência bíblica, Atos capítulo 9, versículos do 36 ao 41. 15ª pergunta. Quantos livros da Bíblia têm o nome de uma mulher? 1, 2, 5. 3, 2. 4, 3. Tempo. Resposta certa. Número 3, 2. Referência bíblica, livro de Ruth e Esther. 16ª pergunta. Quem era a mãe de Moisés? 1, Joquebede. 2, Maaca. 3, Efrata. Tempo. Resposta certa. Número 1, Joquebede. Referência bíblica, Êxodo capítulo 6, versículo 20. 17ª pergunta. Quem foi a profetisa que serviu a Deus com jejuns e orações noite e dia? 1, Pérsia. 2, Míriam. 3, Cláudia. 4, Ana. Tempo. Resposta certa. Número 4, Ana. Referência bíblica, Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. 18ª pergunta. Quem disse: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus? 1, Esther. 2, Débora. 3, Ruth. Tempo. Resposta certa. Número 4, Ruth. Referência bíblica, Ruth capítulo 1, versículo 16. 19ª pergunta.
Após a ressurreição de Lázaro, quem tentou matá-lo novamente, para impedir que as pessoas acreditassem em Jesus? 1. Rei Herodes. 2. Pôncio Pilatos. 3. Os sumos sacerdotes. Tempo. Resposta certa. Número 3. Os sumos sacerdotes. Referência bíblica, João, capítulo 12, versículos 9 e 10. 20ª pergunta. Quem foi o primeiro a ser chamado por Jesus entre os seguintes discípulos? 1. João. 2. André. 3. Mateus. Tempo. Resposta certa. Número 2. André. Referência bíblica, João capítulo 1, versículos 40 e 41. 21ª pergunta. Quem disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir? 1. Paulo. 2. Jesus Cristo. 3. João Batista. Tempo. Resposta certa. Número 2. Jesus Cristo. Referência bíblica, João capítulo 10, versículo 10. 22ª pergunta. Na mesma cena, quem disse a Jesus: lava não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? 1. Pedro. 2. Tiago. 3. Judas Iscariotes. Tempo. Resposta certa. Número 1. Pedro. Referência bíblica, João capítulo 13, versículos do 8 ao 14. 23ª pergunta. Onde Jesus conheceu a mulher samaritana, segundo a Bíblia? 1. No mercado. 3. No templo. 3. No poço. Tempo. Resposta certa. Número 3. No poço. Referência bíblica, João capítulo 4, versículos do 6 ao 7. 24ª pergunta. Quem era o homem chamado amigo de Deus? 1. Jó. 2. Abraão. 3. José. 4. Jacó. Tempo. Resposta certa. Número 2. Abraão. Referência bíblica, Tiago capítulo 2, versículo 23. 25ª pergunta. Quem foi o homem considerado por Deus como o mais sábio e compreensivo de todos? 1. Sansão. 2. Salomão. 3. Davi. 4. Arão. Tempo. Resposta certa. Número 2. Salomão. Referência bíblica, 1 Reis capítulo 3, versículo 12. Obrigado por fazer este teste. Esperamos que você tenha sido abençoado. Deixe-nos saber nos comentários quantas perguntas você acertou. Todas segundas e quintas-feiras, entra vídeo novo no canal, mas muitas vezes, eles não aparecem em suas recomendações. Por favor, clique no sino de notificação depois de se inscrever, para ser notificado sobre nossos novos questionários. Esperamos que você tenha se divertido jogando este quiz bíblico. Continue a sua caminhada em conhecer mais da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima!